Olá, queridos ouvintes, aqui pela Vibe Mundial e hoje num horário diferente para você que me ouve agora, o nosso programa Ferramentas da Consciência acontece todos os sábados ao meio-dia. Hoje aqui um programa especial, recebendo um convidado, José Otávio. Nós vamos falar um pouquinho de saúde. E o nosso programa, para quem ainda não conhece, trata de ferramentas que possam te auxiliar aí no despertar da consciência, que possam te auxiliar nessa caminhada, né, nessa vida, nessa encarnação. São muitos nomes, né? Então, a gente tenta sempre trazer aqui pessoas muito interessantes que tragam ferramentas aqui para o nosso planeta, para o nosso universo e que de alguma maneira te ajudem aí, né? O nosso contato no Instagram, se você quiser acompanhar nosso trabalho, nós somos fabricantes e canalizadores de orgonites, né? É @consciência81. Se você quiser falar com a gente por mensagem no WhatsApp, o nosso WhatsApp é o 11 911 550008. E aí também temos o nosso site, que é o consciência81.com.br. E hoje, como eu disse, nós estamos recebendo aqui o Dr. José Otávio. Muito obrigada pela presença. Prazer. E hoje nós vamos falar sobre dieta. Mas será que a dieta pode alterar aí os nossos níveis de consciência? Será que esse alimento que a gente está ingerindo, será que a energia desse alimento, será que a metabolização desse alimento dentro do nosso corpo pode trazer algum ganho ou algum prejuízo aí para a nossa expansão da consciência? Por isso, hoje nós vamos falar de dieta cetogênica. E dieta cetogênica é uma dieta rica em gorduras, né? Proteínas moderadas e baixo carboidrato. Eu aqui fiz a minha lição de casa, sei que ela atua em alguns meios aí de acordo com a medicina, mas eu vou perguntar aqui para o Dr. José Otávio, o que é dieta cetogênica, além dessa explicação simples que eu dei aqui sobre as reduções de nutrientes? Você foi no alvo, né? A dieta cetogênica ela é composta de 80% a 85% de gorduras saudáveis, de 10% a 15% de proteínas e uma taxa de menor do que 5% de carboidratos. E os carboidratos também, a gente chama de carboidratos inteligentes. Carboidratos burros estão fora. Ou seja, todo aquele alimento processado, ultraprocessado, rico em glicose, a gente tem que tirar dessa dieta. Os embutidos, né? No caso, embutidos em geral. E os farináceos, né? Então, sim, farinha de trigo refinada e tudo aquilo que é industrializado e ultraprocessado. E existe um mito grande em cima da dieta cetogênica, exatamente por conta do seu alto teor de gordura. Mas uma coisa que as pessoas têm que prestar atenção, quando a gente fala de gordura, a gente está falando exclusivamente de gorduras boas, né? Gorduras saudáveis. Então, as gorduras ruins, como hidrogenada, né? Óleos vegetais que têm aditivos, conservantes, não entram nessas gorduras, não é isso? Isso, a gente tem que usar as gorduras, principalmente as ricas em triglicérides de cadeia média, como óleo de coco, né? Mas não só ele. Então a gente costuma dizer que o carro-chefe é o abacate, é o coco, são as nozes, as castanhas, né? Os peixes, os ovos e as carnes em geral. Sim, não, eu gostei de, assim, me veio muito para frisar isso, assim, no começo da nossa conversa aqui, porque quando a gente fala que dieta cetogênica é rica em gordura, a gente já cria um mito de que isso não é tão saudável. Existe um mito de que ingerir gordura não é saudável, mas o importante é o tipo de gordura que você vai ingerir, não é isso? Existe como o Dr. Laí Ribeiro fala, né? Aliás, o primeiro contato para variar foi com os conhecimentos trazidos sempre pelo Dr. Laí Ribeiro. Então existe, segundo ele, um quadro chamado gordurofobia. Então é o medo que foi instalado de comer gordura e adoecer. Certo, gorduras que não prestam realmente adoecem. Hidrogenadas, né? Margarina, né? Os óleos vegetais, o óleo de canola, que não chama nem óleo de canola, é o óleo canola, o óleo de soja, o óleo de girassol. Todos esses óleos que são usados nas frituras, né? E a fritura também é um mal para o corpo. Assim, falando um pouquinho sobre o que é gordura saudável e o que não é gordura saudável, se a gente for para a origem, né? Porque é sempre legal a gente olhar para de onde veio, né? Da onde veio a dieta cetogênica? A dieta cetogênica, ela foi recomendada a primeira vez no ano de 1921. Por quê? Primeiro, um pesquisador chamado Colin Woodyard, ele descobriu os corpos cetônicos.
e logo em seguida ela foi direcionada pelo pesquisador Russell Wilder para o tratamento de epilepsias, convulsões de difícil tratamento ou refratárias a qualquer tratamento. A partir do uso dela, em 1921, pelo Dr. Holling, para a epilepsia, a convulsão, ela começou a ganhar espaço. Nos anos 40 e 50, ela acabou perdendo espaço novamente e surgiu em 1990, novamente no cenário do tratamento de doenças médicas, né? Através do filme que a gente tem disponível no YouTube com a Meryl Streep, em que ela aceitou fazer o filme gratuitamente para divulgar dentro do filme a história de uma criança com crises convulsivas inquebrantáveis praticamente, em que a dieta cetogênica se mostrou uma grande ferramenta. E a gente, mencionando esse filme, né, a gente observa que os pais ali envolvidos naquele processo tentaram todos os tipos de tratamento que a medicina tradicional dispunha, né, inclusive tratamentos experimentais, né? Então, assim, existia um sofrimento muito grande para a mãe, para a criança, para a família ali, com tratamentos que não davam certo. E aí, essa história, na verdade, é a história do filho do diretor, né? O diretor do filme que quis fazer e mostrar, é uma história real, que realmente aconteceu. E aí, a partir dessa história, a única coisa que reduziu as crises epiléticas foi a dieta cetogênica, exatamente pelo processo. O que acontece quando a gente começa a evitar o carboidrato e começa a produzir? Na verdade, me vem assim muito que é uma troca, né? Você para de queimar um tipo de combustível para queimar outro. Seria como se nós fôssemos carros flex e a gente simplesmente optasse ali álcool, gasolina, e agora vou queimar gordura em vez de queimar... não sei se é gordura também, né? Me corrija se eu estiver falando errado. O carboidrato seria no tanque que você vai encher o tanque no posto de gasolina. O carboidrato seria aquela gasolina adulterada. E o óleo de coco, o abacate, as gorduras saudáveis que a gente usa na dieta cetogênica, seria ou a gasolina azul, antiga azul, né? Ou o próprio álcool de boa qualidade. Então, quando a gente troca a glicose pelas gorduras como fonte energética, os ganhos são enormes, porque o cérebro trabalha melhor com corpos cetônicos. Né? O que são corpos cetônicos? São produtos da queima das gorduras no fígado. Quem faz a cetogênese, esse processo é o fígado. Ele quebra. Na falta da glicose como fonte energética, ele se vê obrigado a queimar gorduras que estão estocadas. Então, além de tirar esse estoque de gorduras acumuladas, ele proporciona que elas sejam úteis. Então, elas são quebradas, viram corpos cetônicos, esses corpos cetônicos vão agir no corpo todo e o cérebro, tanto no cérebro como no coração, há um grande benefício. No cérebro, a gente sabe que a dieta cetogênica, ela favorece o que está em voga hoje, que é o BDNF, né? É o fator neurotrófico derivado do cérebro. Esse fator, ele faz cada vez mais o estímulo para o crescimento de novas células nervosas, protege as células nervosas que já estão no cérebro e o que a gente costuma hoje dizer da neuroplasticidade, ou seja, estimula novas conexões, novas sinapses, informação de uma célula nervosa no cérebro para outra, e a gente tem expansão da consciência. Esse é justamente o motivo pelo qual nós estamos trazendo aqui num programa onde a gente trata de consciência, é a dieta cetogênica, né? E contrário disso, para que as pessoas entendam realmente o que acontece. Quando eu estou ingerindo excesso de açúcar, excesso de carboidrato, acontece o inverso? Eu começo a bloquear esses sistemas de conexão? Então, quando você ingere álcool, ou tabaco, o estresse crônico desenfreado, né? Ou seja, a pessoa que está estressada há muitos anos, e o uso de uma dieta inflamatória rica em açúcar, você inibe esse mediador químico, essa substância, a fazer o trabalho que ela sabe fazer. Então há o quê? Há um bloqueio. Então, a gente favorece o quê? O aparecimento de doenças degenerativas no cérebro, o aparecimento de Alzheimer, se você tiver uma genética para isso, com várias e várias moléstias pelo corpo podendo ser deflagradas. E uma coisa bem interessante da gente olhar em relação à reserva de gordura corporal,
Eu já li, já ouvi sobre esse assunto, que a nossa reserva de gordura corporal, ela também serve porque nós estamos tão intoxicados e o corpo não sabe como agir com essas toxinas, que ele cria esse campo gorduroso para que essas toxinas sejam armazenadas na nossa gordura, para que ela saia, por exemplo, da corrente sanguínea, para que ela saia dos órgãos. Então, quando você começa a ingerir uma dieta menos tóxica, ingerir um pouco mais de água, que eu também acho que é uma coisa bem relevante para a gente falar em relação à dieta cetogênica, né? Você começa a eliminar esses tóxicos, não existe mais função para essa gordura. Então, ela também é queimada, né? Então, você tem com a dieta cetogênica, na prática, realmente um mecanismo de detox, né? Lembrando que o primeiro passo para o detox realmente é a ingestão de uma quantidade de água adequada, tá? A água vai favorecer também a mobilização desses tóxicos na gordura. A gordura, como um grande freio para essas toxinas, ela acaba se libertando. Então você começa a queimar tudo aquilo que tem de gordura no corpo em excesso. Todo o acúmulozinho, o pneu, aquela gordura visceral, ela é estimulada a ser queimada. Porque o corpo, em 15 dias, ele reaprende a queimar gordura. Então você vai diminuindo a sua dependência de glicose, né, de carboidratos refinados, e começa a permitir que o corpo, que tem uma inteligência própria, comece a queimar gorduras e ter todos os benefícios que você pode encontrar, ou seja, perda de peso, claridade mental, um foco maior, uma concentração maior, né? Eu posso falar porque na prática eu realizei essa dieta. Você fica com os pensamentos muito mais rápidos, você fica muito mais focado, muito mais concentrado. Por quê? Porque além da dieta estimular esse hormônio no cérebro, esse mediador químico no cérebro, ela também melhora um neurotransmissor que chama GABA, e um outro aminoácido que chama ácido glutâmico. Uhum. Quando há um desequilíbrio entre o GABA e o ácido glutâmico, há os distúrbios de humor. Então, quando a pessoa tem transtorno bipolar, transtorno de ansiedade generalizada, você tem muito glutamato e pouco GABA. Quando você faz essa dieta, ela reequilibra. Então, você começa a ter mais o GABA e menos o ácido glutâmico, o glutamato. Então, você começa a ter mais controle emocional, mais estabilidade química ao nível das emoções. E é uma coisa para a gente pensar também em relação à alimentação, a gente está muito pelo sabor das coisas, né? Nós nos norteamos para consumir comida, né? Que a gente hoje considera produto alimentício, porque comida realmente é o que você tem da natureza. Tudo que passa por um processo de industrialização ou que é super processado se torna um produto alimentício. Um produto alimentício, diferente de um alimento por si só, né? A dieta cetogênica também é uma dieta que prioriza por alimentos reais, né? Então você consome muitos vegetais, você consome as nozes, que são também naturais, né? Tem uma coisa da naturalidade da alimentação ali, né? Você usa os grãos, né? Então a gente costuma usar uma tendência para usar os grãos que tem maior elevado potencial proteico. Então a gente usa a lentilha, usa a ervilha, usa o grão de bico, né? Não que não possa usar o feijão, mas o feijão tem mais carboidrato que esses outros grãos, né? Então a gente usa muito sementes, os óleos, né? Os óleos essenciais, óleo de macadâmia, óleo de coco, o óleo de girassol. Lembrando que a gente não zera carboidrato, você vai também consumir carboidratos inteligentes numa proporção adequada, né? Vamos pensar aqui, só para quem está ouvindo entender um pouco, como é que seria um dia de dieta cetogênica para as pessoas enxergarem que não é tão distante da realidade, né? Eu começo meu café da manhã, o que eu posso consumir para estar dentro de uma dieta cetogênica? Não, você pode consumir por exemplo, um mix, né, de castanhas com frutas vermelhas, né, com as berries, e tomar um café com óleo de coco, por exemplo. Né? Ou manteiga, né? Manteiga, o começo mesmo da dieta cetogênica, né, que era o café, que chama café em tiro, seria o café com manteiga mesmo, mas uma manteiga sem lactose. Então, manteiga ghee, né? Uhum. Mas mesmo ela sendo uma manteiga do habitual, né, do dia a dia, também há benefícios, tá? Inclusive, eu quero até ressaltar uma frase do próprio Ray Ribeiro, que é: não deixe o que você não pode fazer atrapalhar o que você pode. Então, se o que a gente está passando aqui ainda está distante, né? Você vai ter que dar um passo por vez. Se a gente conseguir mudar um pouquinho cada dia, né? Com uma progressão constante, daqui a pouco você está totalmente inserido num novo conceito, né?
Ele diz que em 15 dias, né, e os trabalhos também mostram que em 15 dias você já mudou o seu metabolismo e daí para frente fica muito fácil manter, né? Um exemplo de almoço, por exemplo. Você pode... É que na dieta cetogênica, assim, todas as vezes que você vai comer até a saciedade ser sanada. Então, por exemplo, você pode dividir seu prato, né, em 4 quadrantes, em 4 porções. 2 porções vão ser gorduras. Então você pode, por exemplo, 2 ovos cozidos, você pode pôr uma fatia pequena de abacate, né? Você pode de repente colocar um pouco de nozes, de castanhas. Nas outras porções você vai colocar proteína e um pouco de carboidrato, que pode também ser uma fruta com baixo índice glicêmico. Certo. Então, coco, as berries, por exemplo, né? Coco. Entendi. E aí a gente vai para a tarde, quer um lanche. Pode ser coco, pode ser nozes, pode ser uma um novo café. Você pode também usar a tapioca, uma tapioca com fina espessura, né? De repente, com um outro óleo essencial dentro, uma pasta de amendoim sem açúcar, né? Mas na dieta cetogênica o importante é assim, ela também vai te fazer restabelecer a sensação, ou seja, ela vai te treinar da sensação de fome verdadeira e impulso. Toda vez na dieta cetogênica, você só vai se alimentar quando tiver a fome verdadeira. Ou seja, ela vai fazer também essa reeducação, né? Porque a gente vai perdendo isso ao longo do tempo. Quando você tem picos de açúcar no sangue, né? Você come uma coisa muito doce. Aquilo te dá um prazer momentâneo muito grande. Mas a hora que essa taxa desce, né? A hora que você sente aquele... Você chega até a sentir um pouco ali de tristeza, né? Montanha-russa, e aí né? você quer novamente subir esse pico, né? E aí você consome um outro alimento rico em carboidrato. A cetogênica faz você manter um padrão, né? Você normalmente come, é interessante da dieta cetogênica, né? Porque você come normalmente a cada 6, 8 horas. Dependendo do que você comeu, vai haver uma fome verdadeira daqui a 8 horas. Então, uma dieta que você também acaba combinando períodos de jejum intermitente. Lógico, não é um jejum importante, mas é um jejum que dentro da dieta ele também é importante. Entendi. Tá? Até para mobilizar toda aquela gordura que está acumulada. Porque nesse tempo que você não está comendo, da onde vai sair a fonte de energia? Sim. Justamente do excesso de gorduras no seu corpo. E a gente percebe que toda pessoa que tem ali aquele trabalho com a expansão da consciência, que quer se conectar com algo maior, passa por esses períodos de menor alimentação, né? É uma coisa até interessante quando você tá para adentrar uma nova religião, você passa por períodos onde cessa a alimentação. Então, ou seja, isso também é um indício que a gente tem de que se alimentar de uma maneira melhor, em menor quantidade, também pode, né, aflorar essa questão da consciência. Você estabelece uma harmonia, né? Você permite que o corpo também entre dentro do equilíbrio bom para ele. E o jejum também aumenta o BDNF. O jejum também aumenta esse neurotransmissor que faz expandir a consciência. Assim como o exercício físico aeróbio, né? A meditação e a yoga. Está provado que essas duas ferramentas também de tratamento, né, de autoconsciência, autoconhecimento, também aumentam a expansão da consciência por mexer justamente no BDNF. A gente tem algum livro ou algum site que a gente possa procurar, aprofundar mais um pouco esse tema que a gente está trazendo para quem está nos ouvindo? Sim, o filme, né, Tudo pelo Meu Filho, está no YouTube, com a Meryl Streep, está disponível, é gratuito. Os livros um livro de um triatleta chamado Ben Greenfield, que chama Além do Treino, chama Beyond the Training. Ele está possível na Amazon, né, tá disponível. E outro é um livro que eu vou indicar, que já está em português, da Nancy Cross, que chama Dieta Cetogênica para Iniciantes. Olha que bacana, então, para quem está querendo começar a olhar para isso, né, como uma ferramenta, para quem está querendo usar isso para melhorar a saúde, né, a gente sempre fala aqui, ninguém precisa acreditar em nada do que ninguém fala, existe aí a experiência, né, se você está sentindo, se o que a gente está falando bate em você num sentido de que, puxa, pode ser a minha ferramenta, aí é legal você parar, dar uma olhadinha, né, se aprofundar um pouco mais no assunto e pesquisar mesmo, né, sentir na prática, né. E você tem dois grandes professores, né, que tem muito material na internet, que é o Dr. Lai Ribeiro e o professor Gabriel de Carvalho. O Dr. Gabriel de Carvalho é um mestre em nutrição funcional.
Então eles disponibilizam muito conhecimento, inclusive o professor Gabriel de Carvalho, durante a época da pandemia, ele liberou muito material científico e ele também mostrou através das pesquisas científicas que a dieta cetogênica, por atuar nesse eixo descoberto recentemente, pulmão e intestino, ao ali melhorar a flora intestinal, então a dieta cetogênica também melhora a flora intestinal, o terceiro cérebro, ele acaba levando consequências ao pulmão de menor grau de inflamação, menor mortalidade. Olha que interessante. E o Dr. José Otávio também faz atendimento e acompanhamento da dieta cetogênica, é uma das indicações que ele faz para quem passa com ele. Quem quiser e tiver interesse, ele vai deixar os contatos, pode... O telefone é 98964-9200, no Instagram Rumo Cetogênico 39, tá? E no e-mail é jorromil39@gmail.com. Doutor, como é que eu sei, quando eu estou fazendo a dieta, vamos supor, iniciei hoje. Como é que eu sei que eu entrei em cetose? Existe algum sinal? Como eu vou me sentir nos primeiros dias? Porque isso também, às vezes, é uma dúvida bem interessante de quem pergunta sobre dieta cetogênica. Para todo rompimento, né, de paradigma, para toda mudança, ela acaba se manifestando por sinais, né? Na verdade, o cérebro vai pedir algo, né? Porque tem um registro lá. Como se fosse uma abstinência mesmo, exatamente, né? Mas assim, se você buscar hidratação e buscar alimentos funcionais, né? Quando você se alimentar, a transição não é tão difícil, tá? Lógico, períodos que você vai ficar um pouco confuso em relação a fome, impulso, fome. Mas no decorrer dos dias, se você realmente estiver focado, você consegue tirar de letra e em 15 dias parece que você sempre esteve nessa dieta. Uhum. Pelo grau de disposição física que você fica, de claridade de pensamentos, melhora no sono, melhora nas atividades do dia a dia, melhora do humor, você vai perceber que você realmente girou uma chave importante para a sua saúde. Não, e lembrando que a dieta cetogênica tem como principal propósito a melhoria da saúde. Mas quando você está num corpo equilibrado, né, com uma alimentação mais equilibrada, é natural também que o corpo perca um pouco de peso, né? Não é o objetivo, mas se o equilíbrio do corpo for um peso um pouco menor, provavelmente ele vai perder. E o contrário também é verdadeiro, né? Se você está procurando ganhar e você entrar em equilíbrio, o teu corpo também se harmoniza, né? Sim, o corpo ele tem o processo de autocura, né? Na verdade, é só não atrapalhá-lo nesse processo de autocura. E uma assim, super ferramenta mesmo. Fica também, depois de um tempo que você faz a dieta cetogênica, existe uma memória metabólica e uma memória em torno dessa facilidade em tentar manter o peso numa faixa ideal. Olha aí, fica a super dica então. Quem tiver dúvidas, repete por favor o telefone, doutor. 98964-9200. Eu agradeço a sua participação aqui mais uma vez com a gente. Espero que todas as informações tenham sido aí super úteis para você. Qualquer dúvida também entre em contato com a gente. E a gente se vê amanhã ao meio-dia, que é o horário do nosso programa semanal. Eu te agradeço, um grande abraço.